Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, neste momento da liturgia, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ler alguns versos do capítulo 11. Vamos aí primeiramente no 11, verso 7. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto que iam à frente dele como os que o seguiam exclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo em redor. Como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Veja agora o verso 13. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma de teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos ao verso 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: tende fé em Deus. Vamos ao verso 30, o 11:30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele dirá: por que não creste nele? Mas se dissermos é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos o consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o teu nome por esse dia, meu Deus. Que privilégio pregar a tua palavra, que privilégio sentir a presença do teu Espírito. Move, Pai Santo, a minha vida e os meus sentidos para a proclamação do teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda toda ação do mal, os inimigos do Evangelho, espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho. Nesta manhã eu te suplico, ó Senhor Jesus Cristo, que ao entrar pelos ouvidos a tua palavra possa promover libertação, cura espiritual, possa promover a fé, possa promover os valores, possa promover a unção e as faculdades do Espírito Santo para realizar sinais, mover montanhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda a dureza e incredulidade dos nossos corações, faça a nossa vida florescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos, não permita, Pai Santo, que as nossas figueiras assim sequem, mas com a água do teu Espírito nos faz desabrochar flores, frutos, Pai Santo, que engrandeça o milagre poderoso do Espírito Santo, do Espírito do Senhor Jesus Cristo em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui para pregar a tua palavra. E assim glorificamos nesta manhã o Deus Altíssimo, glorificamos o Filho do Deus Altíssimo, glorificamos o Espírito do Deus Altíssimo. Amém. Quando chegava as grandes festividades em Jerusalém, era algo que trazia algumas preocupações, principalmente para os romanos que dominavam aquela região ali da Judéia.
tudo estava sob o controle, pois os saduceus, que eram um grande partido político e religioso, eram os entreguistas, queriam continuar tendo seus lucros e, de certa forma, viviam debaixo da submissão e dominação romana. Os fariseus viviam ali, de certa forma, na sua posição religiosa, crendo nas Escrituras, mas insensíveis diante da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas por parte de alguns do povo, dentre os anciões fervorosos, havia esperança, pois nós bem sabemos que em Pães Asmos e numa Páscoa ocorreu o dia da independência, o dia em que Israel assim foi livrada do juízo, foi livrada, ou melhor dizendo, da escravidão de 430 anos na terra do Egito. Era o dia da independência. O nosso Deus, com seu infinito poder ali, desferiu 10 juízos com 10 pragas contra 10 divindades do Egito, e assim o povo de Deus foi emancipado, o povo de Deus foi liberto. Na concepção de muitos que aguardavam num dia de Páscoa, numa festa de Pães Asmos, eles aguardavam que o Deus Altíssimo, o seu Messias, haveria de vir para libertá-los da dominação romana, agora não do Egito, mas da dominação romana, e colocar Israel, e colocar Judá, e a colocar a Judéia como a capital do mundo, Jerusalém como a capital do mundo. Era um sentimento que estava presente na vida de muitos. Em especial, vemos que, especificamente aqui nessa celebração de Páscoa, o Senhor Jesus Cristo se aproximava de Jerusalém. Olha que coincidência, dentro de tudo aquilo que ele vai tratar, que o evangelista Marcos, com o relato de Pedro, vai tratar aqui no capítulo 11. Veja que eles estão aí, no capítulo 11, verso 1, cita Betfagé, que é citada a casa dos figos verdes, até mesmo a figueira. Marcos, ele traz um relato muito importante, extremamente correlacionado nas situações que vão decorrer, nas conjecturas, porque vai mostrar um Deus, vai mostrar o Filho de Deus atento a tudo que está acontecendo. Veja no 11:11, Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo, tendo observado tudo ao redor. O Senhor Jesus Cristo está atento a tudo o que acontece. Então vejamos aí que nesse dia especial, na subida para Jerusalém, onde eram ali proclamados cânticos de adoração, lembrando-se do grande livramento que eles tiveram no Egito há tantos anos atrás, em 1645 a.C., né, para nós cristãos aqui. Eles subiam cantando, e vemos que o Senhor Jesus chega com os seus discípulos, chega ali com os seus acompanhantes, e o Senhor Jesus Cristo fala de um jumento. Veja no capítulo 11, verso 2. E disse-lhe: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda o montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazer isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Veja que o Senhor Jesus Cristo aqui, ele sobe montado, ele manda os seus discípulos trazerem um jumentinho. Ele fala a localização aonde o jumentinho estaria amarrado, e quando fosse indagado por que os discípulos estavam soltando o jumentinho, eles iriam dizer: o Senhor precisa dele. Note a onisciência, a onipresença do Senhor Jesus Cristo intervindo na história, intervindo no acontecimento, visto que aqui, depois você dá uma lidinha em Zacarias 9:9, 450 anos antes, o profeta Zacarias já falava da subida, da vinda do rei eterno, adentrando em Jerusalém, que será a capital eterna. Jerusalém será a cidade eterna, a cidade de Davi. Algo de maravilhoso vemos aqui do Senhor Jesus Cristo, assim, incumbir os seus discípulos de buscar esse jumentinho. E ocorreu assim como o Senhor Jesus Cristo falou, né?
Na hora que eles foram lá, o jumentinho estava amarrado a um portão, um jumentinho que nunca havia sido montado. O proprietário perguntou: o que vocês estão fazendo? O senhor precisa desse jumentinho. E sem nenhuma contrariedade, assim o jumentinho foi emprestado, né? Veja que no verso 13 eles falam, ó, e logo mandará de volta para cá. Jesus Cristo não estava tomando a mercadoria, o jumentinho. Logo ele voltará. Algo de maravilhoso é observarmos no cumprimento da história é que os reis eram empossados, montados em mula. É muito comum vermos os reis da Europa, o rei Sol e tantos outros reis, assim serem empossados em cavalo. Vimos até o ditador, o presidente coreano, norte-coreano, ele sobe a montanha num cavalo branco, né? Para demonstrar que o grande império comunista norte-coreano vai governar sobre o mundo, né? Com a imagem do sol e ele montado num cavalo branco, o seu império coreano vai florescer e vai dominar sobre todo o mundo. Vemos lá quando assim Davi já estava velho e Adonias intentava dar um golpe de estado. Vemos que Betsabá e o profeta Natan entram em ação para dizer que quem haveria de governar em Jerusalém deveria ser Salomão. E Davi, mais que depressa, disse a Zadok, o sumo sacerdote: tome a minha mula, monte Salomão nela e unja o meu filho Salomão rei. Então era comum os reis serem empossados em Jerusalém, na Judéia, montados em jumentos. Então vemos aqui algo muito importante, comprovando a profecia, se interpretando a cultura como ela é. O Senhor Jesus Cristo veio para tomar posse do seu reino, veio para instituir um reino, para dar início a um reino. O Senhor Jesus Cristo disse que depois que ele fosse crucificado, fosse levantado na cruz do Calvário, ele atrairia muitos para si. Não só os judeus, mas como as pessoas dos confins da terra haveriam de ouvir da sua obra expiatória na cruz do Calvário e aceitando arrependidamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eles fariam parte deste reino, deste rei que entrou triunfantemente em Jerusalém para tomar posse. Veja que coisa maravilhosa, as pessoas reconhecendo a Jesus como rei. O povo só tinha ouvido falar e alguns tinham recebido em suas vidas os milagres da parte do Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Javé estava sobre ele, ele deu liberdade aos cativos, deu vista aos cegos, fez com que mudos e surdos ouvissem e falassem, expulsou demônios, mostrou poder contra as forças da natureza, ressuscitou mortos. Este mesmo povo que pôde presenciar os milagres aclamava o Senhor Jesus Cristo por conta desse poder. Mas algo que terrível é que dentre alguns dias, mais especificamente vemos que aqui é o início, a última semana do Senhor Jesus Cristo, diante de um plebiscito entre Cristo e Barrabás, eles preferiram um ladrão, eles preferiram um revolucionário, em detrimento do Filho de Deus, dizendo que o nosso rei é César. Preferiram um rei pagão, preferiram um revolucionário criminoso em detrimento do Senhor Jesus. Os romanos tinham muito medo porque em época de Páscoa, em época de dia da independência, os zelotes ficavam tanto que revoltosos, porque vamos tentar trazer o sentimento nacionalista nos judeus e vamos usar esse Jesus que tem poder para nos encabeçar num grande motim, numa grande insurreição e nos libertarmos. Não estavam entendendo, nem mesmo os discípulos estavam entendendo o início do reino do Senhor Jesus. É chegado a vós o reino de Deus. Primeira etapa da vinda do Senhor Jesus Cristo, havia necessidade de pagar o preço da expiação dos pecados, para que quem pudesse adentrar esse reino para viver eternamente fosse santo. Sem santificação é impossível ver a face de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que ser santo, tem que ser salvo. Quem não for coberto e lavado pelo sangue do rei, do cordeiro, não vai entrar no reino, não adianta.
O plano dos zelotes, os planos dos revolucionários era um plano fracassado, um plano derrotado. Veja algo de maravilhoso, mais uma vez retomando, aí no verso 8, né? Eles estendem mantos, porque reconhecem, Jesus é o rei, ele tem poder, multiplica pães e peixes, esse é o cara, esse é o rei, que quem sabe não vai até, mas a gente não vai precisar mais nem trabalhar, porque ele vai fazer descer pão do céu, que nem Moisés para a gente, né? É o rei, é o rei. E eles se lembraram aqui, com certeza alguém se lembrou do Salmo 118, e eles assim conclamavam. Veja no verso 8 até o 11, a gente vai ler. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tantos que iam à frente dele como os que seguiam exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Lembrando do Salmo 118. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosanas nas alturas. Hosanas nas alturas. Note nesse Salmo 118 que ele dá ênfase. Veja a palavra Hosana, que significa salvação, súplica, ou seja, Jesus é o representante, aquele prometido a Davi que haveria de impor, implementar, proclamar um reino eterno. Eles estão citando aqui, é esse o filho de Davi. Hosanas, nós suplicamos a salvação, nós suplicamos que o Senhor nos livre dos romanos, nos livre. Hosana, Hosana. Veja que o Senhor Jesus está muito atento a todas essas situações. As mentes, os pensamentos, como eu citei mais uma vez, torno a enfatizar, tendo observado no verso 11, tendo observado tudo ao redor. Quando entramos na igreja, quando fazemos qualquer coisa em nosso ambiente de trabalho, na nossa vida conjugal, na nossa vida pessoal, os nossos pensamentos, tudo está sendo perscrutado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está entrando em Jerusalém, a palavra de Deus está entrando pelos nossos ouvidos. Será que nós queremos verdadeiramente colocar o Senhor Jesus como Rei das nossas vidas? Senta no trono, Senhor Jesus. Tu és o prometido, o mesmo prometido a Davi. Senta no trono. Veja a alegria de Davi quando teve a boa intenção de trazer a arca, a presença de Deus, quando ele conquistou Jerusalém para a arca, mas trazendo de forma errada a arca, sendo transportada em carros de boi, e o Senhor feriu a Uzá, porque ele tentou impedir ali a arca de cair do carro de boi, visto que os bois tropeçaram. E o Senhor ali fulminou a vida de Uzá. Intenção boa de Davi, mas transportando a Deus de forma errada. Talvez muitos ali, alguns estavam muito bem intencionados, reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, como algumas mulheres. Mas uma coisa bem certa, todos, principalmente os apóstolos, ainda estavam distantes de compreender o que é glorificar, Hosana ao bendito, o Filho de Deus, nas alturas, que desceu do céu. O Senhor Jesus veio resgatar a sua igreja e veio assentar sobre o trono da nossa vida. Muitas pessoas ainda não entenderam essa palavra, não conseguiram entender em profundidade o que é permitir que o Senhor Jesus Cristo sente e comande o trono da nossa vida. Permitir que o Espírito dele intervenha e controle as nossas decisões para que possamos glorificar ao Senhor Jesus com as nossas atitudes. Veja algo interessante, mais uma vez tornando a enfatizar: o Senhor Jesus Cristo está olhando tudo ao redor, nossas motivações e intenções, as nossas ações. Veja que já estava ficando tarde, já estava chegando o fim do dia, eram preparativos, a semana ali em Jerusalém estava agitada por conta da Páscoa. Gentios de todas as partes convertidos ao judaísmo desciam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Num raio de 25 quilômetros, todos tinham por obrigação subir a Jerusalém para celebrar o dia da independência, a Páscoa do Senhor, quando o Senhor Deus os libertou do cativeiro egípcio. No dia seguinte, veja o que o Senhor Jesus Cristo faz.
lembrando de Betfagé, casa dos figos verdes, né? Com certeza foi uma região que foi apelidada por conta desta circunstância. No 11:12, no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi visitar se acharia alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Veja que o Senhor Jesus Cristo fica um tanto que irado, e ele faz questão que os seus discípulos ouvissem ele tendo essa atitude. Talvez você possa pensar, como muitos mal intérpretes ateus, progressistas, possam olhar para esse texto e dizer: esse filho de Deus é meio mimadinho, ficou revoltadinho porque não encontrou um figuinho para matar a sua fome. O Senhor Jesus Cristo é o Criador da fauna e da flora. Ele dizima, o poder da vida e da morte estão nas mãos dele. Ele dizima quem ele quiser. Ele amaldiçoa quem ele quiser, porque ele sonda as intenções. E ele tem todo o poder. A vida e a morte estão nas suas mãos. Quem tem o Espírito de Deus, que compreenda que o Senhor Jesus Cristo foi diante desta figueira, e bem sabemos, por meio do ensinamento dos profetas, que uma das árvores, uma das plantas que representam a nação de Israel é a figueira. O Senhor Jesus Cristo vai buscar um fruto ali, só encontra folhagem, não encontra fruto para se alimentar. Se o Senhor Jesus Cristo fosse hoje diante de você, visto que o Senhor Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos dessa videira, o Espírito do Pai poda os ramos da videira para que possamos produzir frutos. Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós somos criaturas suas, feitura sua, para produzir boas obras. Será que o Senhor Jesus Cristo encontraria frutos para que Ele possa se alegrar em nossas vidas? Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo para produzirmos bons frutos? Estamos desenvolvendo com as nossas línguas, com o nosso viver, a comissão da pregação do Evangelho? Nossa língua tem abençoado ou amaldiçoado? Paulo fala em Coríntios 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformais o vosso entendimento, para que possais provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não abençoeis e não amaldiçoeis. Temos que ter ciência que o Senhor quer encontrar em nós frutos. Esta figueira representava o alvo de grande juízo que haveria de vir. No ano 70, entre o ano 66 e o ano 70, Jerusalém, a capital, vai ser tomada pelos romanos. Veja que o reino vai ser tirado das mãos daqueles que dominavam o sistema, o aparelho religioso naquela época, porque não estavam produzindo bons frutos. E por que que o Senhor Jesus Cristo vai utilizar a ilustração dessa figueira? Veja no verso 15, como a figueira, por parte das práticas do aparelho religioso naquela época, não estava produzindo bons frutos. Veja no verso 15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Veja que o Senhor Jesus Cristo procurou boas obras ali dentro, entre os funcionários, entre os servos levitas que formavam um aparelho religioso ali naquela grande celebração de Páscoa, e o Senhor encontrou hipocrisia. Com o passar dos anos, aqueles dominadores da religião em Israel, em Jerusalém, haviam se estagnado, deixado de prosseguir o Senhor. Grandes castas de fariseus ali liam e reliam as Escrituras e não haviam entendido que o Filho de Deus estava ali. E já não permitiam mais que a palavra de Deus tocasse em seus corações e os sensibilizassem. As coisas começaram a ficar mecânicas. Por isso que qualquer religião mecânica que se envolva
com vãs repetições são religiões pagãs, demoníacas. Porque quem fazem vãs repetições são os pagãos. Pagão adora ídolo, e ídolos são demônios. Grave isso na sua mente. Pessoas que vivem uma vida mecânica, os sacerdotes acostumados, como se fosse uma frente de produção, uma linha de produção lá no McDonald's, onde a pessoa já fez milhões de hambúrgueres e cheeseburgers. Ali estavam os sacerdotes sacrificando mecanicamente. Ali estavam já e muitos dos levitas que decidiam litígios agindo de forma mecânica, sem se sensibilizarem com a causa da humanidade, do seu próprio povo. Não conseguiam mais nem compreender que aquele que estava ali era o Filho de Deus. Ouviram falar, mas resistiram. Veja que ponto é a infiltração do inimigo. Ele corrompe pela letargia. Ele se infiltra e corrompe pela letargia os líderes religiosos daquela época, e infiltra os ladrões, infiltra os cambistas, infiltra ali toda sorte de pessoa má, amante de Mamon dentro do templo. Cambista, veja que tinha cambista lá dentro, assaltante, vendedor de pomba. Como eu disse, muitos gentios se converteram ao judaísmo e desciam no período da celebração da Páscoa. Aí chegavam lá, tinham que comprar o animal para assim sacrificar o cordeiro pascual. Imagine quanto esses cambistas aqui vendiam o preço de um cordeiro. 4, 5 vezes mais o valor. Ou seja, foi esvaziado, perdeu o sentido do sacrifício do cordeiro pascual. Sem contar que eles vinham de outras nações, de outras regiões, onde a moeda era diferente. Havia uma necessidade de passar pelos cambistas, pela casa de câmbio, e trocar moeda para poder comprar um cordeiro e sacrificar o cordeiro na Páscoa. Imagine por quanto era vendida aquela moeda. Para você entender, nos dias de hoje é como se fosse a final aí do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Palmeiras e Corinthians, duas grandes torcidas aí. E o cambista lá compra uma quantidade grande de ingressos e depois ele pega aquele torcedor fanático lá do Corinthians ou do Palmeiras e ele vende o ingresso 10, 15 vezes. E o fanático compra aquele ingresso, ele paga, porque ele quer ver os seus deuses ali jogando bola. Então essa atividade, esse mesmo espírito terrível adentrou dentro da casa de Deus. Você acha isso grave? Vai em Ezequiel capítulo 8 e você vai ver coisa pior. Coisa que era realizada tanto na época do profeta Ezequiel, como também na época daqueles que conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, vendo, como eu disse, ele está ao redor ali, tendo observado tudo ao redor. O Senhor Jesus Cristo está vendo essas atividades. Não tente você por sua própria força, não. O Senhor Jesus Cristo está vendo tudo. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Agiu com força, na pernada, no azorrague, com a sua voz como um trovão, e impede todo mundo de transitar. Ninguém vai transitar aqui hoje. Ninguém vai vender nada aqui hoje. Nessa Páscoa ninguém vai vender nada. Isso será memorável. Ninguém vai vender nada aqui hoje. E ali estavam os espiões. Sacerdotes, escribas, olhando aquela situação. Opa, parece que descobriram as nossas atividades ilícitas, hein? O filho do dono da vinha finalmente veio cobrar a sua vinha. E ali eles começaram a conspirar e buscar a hora de matá-lo. Veja no verso 18 aí. Quando os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Olha como os pequeninos são sensíveis à voz de Deus e perceberam. Esse homem tem autoridade, ele é o filho de Davi, ele está purificando a casa de Deus, ele está purificando a liturgia de culto aqui na Páscoa, ele é o filho da multidão, seguia. Lembraram com certeza de João Batista, que também tinha semelhantemente a mesma autoridade.
É Elias. É um bravo guerreiro da descendência de Davi que veio purificar a casa de adoração. Veja as profecias que são citadas no verso 17. Ele os ensinava dizendo: não está escrito? Isso aqui era para os escribas, né? Que liam tanto as escrituras, mas permitiram a introdução do mal dentro da casa de Deus. Citando Isaías 56 e Jeremias capítulo 7, verso 11. A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Veja algo interessante, como o Senhor Jesus Cristo vai mostrar o juízo terrível desses que desconfiguram a casa de Deus, desconfiguram a obra de Deus, descaracterizam as coisas de Deus para o seu proveito próprio, em detrimento das coisas de Deus, enriquecem ilicitamente. Veja no verso 19, ao cair da tarde eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, lhe disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. O Senhor Jesus Cristo fez questão de falar, como eu citei alguns instantes atrás. Ele falou em voz alta, amaldiçoou a figueira, para que os discípulos ouvissem, pois aquela figueira, assim como o profeta Isaías havia dito, representava Judá, representava o povo de Deus. Eles secaram. Nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, como povo de Deus, para não secarmos. No texto da videira verdadeira, vemos que os ramos que querem, por livre opção, se desprender da videira, vão secar. E quem secar vai ser jogado no fogo. Enquanto você perseverar em fazer parte da videira, a seiva do Espírito Santo vai irrigar o teu ramo na videira verdadeira, vai lapidar você, vai lixar você, e você vai produzir bons frutos. Frutos que permanecem, frutos eternos que vão gerar galardão, frutos que glorificam ao Senhor Jesus Cristo em suas atitudes. Veja no verso 21, então, no verso 22, Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Às vezes achamos que o Senhor Jesus Cristo responde desconectadamente, dizendo: tendes fé em Deus. O Senhor Jesus Cristo, do verso 22 ao 26, correlacionado com a secura daquela videira, que representava Jerusalém, que haveria de ser invadida entre o ano 66 e o ano 70, eles seriam destruídos. Ele traz ensinamentos muito importantes, relevantes, importantíssimos para a nossa vida. Primeira coisa, tendes fé. O Senhor Jesus Cristo disse que nós haveríamos de realizar sinais maiores do que os dele. Quando olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, para Tomé que perdeu a cabeça na Índia, e para tantos missionários como aqueles que estão morrendo lá no ex-Afeganistão, tomando tiro de bala de Talibã na cabeça, haverão de fazer sinais maiores